Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Loureiro aqui trazendo hoje uma questão de trigonometria da prova do ITA 2021, questão 9 da prova da segunda fase. Quero guiar vocês pelo raciocínio que eu tive ao resolver essa questão, bem como por um outro possível caminho. Então é isso, simbora para a leitura da questão. Sejam alfa, beta e gama pertencentes a reais, tais que alfa mais beta mais gama é igual a menos 3π, sensacional. Seno de alfa mais seno de beta mais seno de gama é igual a meio. Cosseno de alfa mais cosseno de beta mais cosseno de gama é igual a menos meio. Determine o valor de cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama. Então tá aí uma questão típica que é para assustar a gente, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Então eu vou tentar guiar vocês pelo raciocínio que eu tenho geralmente ao ver essas questões. Então nessa questão a gente vai usar aí o quadrado da soma de 3 termos, cosseno do arco soma, cosseno do arco diferença, cosseno do arco duplo e bem como a relação fundamental e algumas outras relações que eu vou explicar durante a resolução. Então, o meu primeiro raciocínio aqui foi logo me livrar desse alfa, beta e gama, porque eu não gosto muito dessas letras gregas. Então eu vou chamar o alfa de A, o beta de B e o gama de C. Vou chamar essas equações aí de 1 e 2 e o meu instinto natural foi elevar essas equações ao quadrado, porque vai aparecer algo parecido com a fundamental, bem como o que a gente quer, que é a soma dos quadrados dos cossenos. Então, elevando a equação 1 e a equação 2 ao quadrado, você chega nessas benditas monstruosidades aí. Então, repara, se a gente somar a equação, aparecem várias fundamentais aí do seno de A, do seno do B e do C. E quando você olhar para o seno somado com o cosseno, aparece justamente a estrutura do cosseno da diferença. Mais precisamente, vai dar 2 vezes o cosseno da diferença de todas as possibilidades aí. Então, somando essas duas, você fica com 1 mais 1 mais 1, mais 2 vezes o cosseno de A menos B, 2 vezes o cosseno de A menos C, 2 vezes o cosseno de B menos C, sendo igual a meio, beleza? Então, só com isso daí, se a gente desenvolver um pouquinho, a gente consegue encontrar a soma dos cossenos das diferenças, né? Cosseno de A menos B somado com B menos A menos C somado com B menos C. Eu vou fazer isso daqui a pouco, mas guarda essa informação, tá? Uma outra coisa que eu pensei também foi justamente você subtrair as equações. Por que isso? Repara, quando a gente somou, apareceu as fundamentais e o cosseno do arco diferença. Quando a gente subtrair, vai aparecer os cossenos dos arcos somas, por analogia, e vai aparecer a estrutura do cosseno do arco duplo, se a gente fizer a equação de baixo menos a equação de cima, ou seja, a equação 2 ao quadrado menos a equação 1 ao quadrado. Com isso, vai aparecer o quê? Cosseno de 2A mais cosseno de 2B mais cosseno de 2C, somado com cosseno 2 vezes o cosseno de A mais B, 2 vezes o cosseno de A mais C e 2 vezes o cosseno de B mais C, tudo isso sendo igual a 0, certo? Então eu olhei para isso, eu já pensei até em descartar, porque apareceu muitos termos, mas aí me veio uma ideia. A ideia de pensar no A mais B mais C ser igual a 3π, certo? Por que isso? Porque aí eu consigo expressar A mais B somente em função de C, e aí eu consigo transformar esse cosseno que tem aí. Então repara, A mais B mais C é igual a menos 3π. Com isso, A mais B é igual a menos 3π menos C. Daí o cosseno de A mais B naturalmente vai ser igual ao cosseno de menos 3π menos C. Só que em termos de cosseno, a entrada do ângulo ali você pode somar 2π ou subtrair 2π o quanto você quiser, que não vai ser alterado o valor do cosseno, porque é uma volta inteira no ciclo trigonométrico. Ou seja, eu posso acrescentar aí 4π e ficar que cosseno de A mais B é igual ao cosseno de π menos C. E a gente sabe que isso é igual a menos cosseno de C. Com isso, por analogia, a gente fica com cosseno de A mais B igual a menos cosseno de C, cosseno de A mais C igual a menos cosseno de B e cosseno de B mais C igual a menos o cosseno de A, certo? Ou seja, a gente acabou de descobrir tecnicamente a soma dos cossenos das somas. Como assim? Se liga só. Se a gente jogar aí cosseno de A mais B, cosseno de A mais C, cosseno de B mais C, vai dar justamente o negativo da equação 2, que a gente já sabe que é menos meio. E aí com isso a gente acha a soma dos cossenos das somas, certo? E aí com as somas das equações elevadas ao quadrado, a gente tinha achado lá, né, as somas dos cossenos das diferenças. A questão é a seguinte, essas somas dos cossenos das diferenças, ela não é necessária para terminar a questão. Repare, só com essas somas dos cossenos das somas, você consegue tirar agora o valor dos cossenos dos arcos duplos, por causa da equação que a gente achou. E existe uma relação muito conhecida que transforma cosseno de 2x em cosseno ao quadrado de x. E
com isso você pode manipular aí e a partir dessa soma dos cossenos dos arcos duplos descobrir as somas dos cossenos ao quadrado, que é o que a gente quer. Porém, não foi isso que eu pensei, apesar de eu falar bastante isso na turma ITA, de que sempre aparece, tem que conhecer a relação, não foi o que eu acabei pensando quando eu resolvi a questão. Enfim, a hipotenusa. Eu pensei o seguinte, caramba, eu conheço... Quando você soma a fórmula do cosseno do arco soma juntamente com a fórmula do cosseno do arco diferença, você cancela os termos em seno e fica somente com os termos em cosseno-cosseno. Ou seja, quando eu somar aí cosseno de A mais B com cosseno de A menos B, vai aparecer duas vezes o cosseno de A cosseno de B. E aí, sucessivamente, eu vou achar duas vezes o cosseno de A cosseno C, mais duas vezes o cosseno de B cosseno C, igual a menos 3/4. Eu olhei para isso e olhei para a equação 2 elevado ao quadrado, que aparece o que a gente quer juntamente com essa estrutura daí. Então, juntando essa equação com a equação 2 elevado ao quadrado, você acha aí rapidamente que a soma dos quadrados dos cossenos vai dar igual a 1. Os dois jeitos estão certíssimos, os dois jeitos são válidos, tá? O importante é que você consiga fazer. O melhor jeito é o que você consegue fazer.